Caros irmãos, queridas irmãs, neste 28º domingo do tempo comum, nós iniciamos a leitura do capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. Pela terceira vez, o Evangelho começa dizendo: naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Portanto, ainda Jesus está falando com as autoridades dos judeus. Nós estamos aqui na Semana Santa, são os últimos dias da vida mortal de Jesus, antes de sua crucifixão, antes de sua morte na cruz. Jesus está em Jerusalém, pronto para consumar o sacrifício de sua vida. A sua morte é inevitável. As autoridades dos judeus já decidiram matar Jesus, tramam a sua morte, apenas esperam o momento mais adequado, porque estão certos de que Jesus é um blasfemo, Jesus é um charlatão, Jesus está talvez até possuído por um demônio. Essa é a opinião de boa parte dos judeus, pelo menos das autoridades, dos chefes do povo. Mas Jesus ainda quer converter alguns. Então Jesus ainda fala com eles de modo que as suas palavras possam tocar o coração de alguns deles. Jesus não quer se salvar, porque a sua morte é certa, mas ele quer salvar alguns ainda, dentre aqueles que não acreditam nele, dentre aqueles que desejam a sua morte e estão movimentando as coisas para que Jesus seja crucificado. Então já é o terceiro domingo que Jesus está nesse embate com os sacerdotes. Então, se nós nos lembrarmos, há 3 domingos, Jesus contava a parábola dos 2 filhos. Um diz que não vai trabalhar na vinha do pai, depois vai. O outro diz que vai, depois não vai. Ou seja, falam uma coisa e fazem outra. Depois, no domingo passado, a parábola dos vinhateiros, que espancam, matam os empregados enviados pelo dono da vinha e matam também o filho do dono da vinha. E a parábola do domingo passado terminava com Jesus dizendo: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. A parábola de hoje, em muitos aspectos, é semelhante àquela parábola de domingo passado. Um rei prepara a festa de casamento do seu filho e manda os empregados levarem os convites. Mas aqueles que são convidados recusam o convite, fazem pouco caso, são indiferentes, arrumam desculpas. O rei não aceita essa resposta. Então, diante daquela recusa, ele insiste, manda os empregados irem de novo e dizerem: mas já está tudo preparado. A festa já está organizada, está tudo pronto. Os bois e os animais cevados já foram abatidos. Vinde. E eles agora respondem com mais hostilidade, matam aqueles que o rei mandou convidá-los. Espancam, agarram os empregados, batem neles, os matam, assim como os vinhateiros da parábola do domingo passado, que mataram os empregados que o dono da vinha mandou. Então, assim como na parábola do domingo passado, aqui também o rei fica indignado com a atitude deles
e diz: manda suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. E ele diz: bom, agora a festa já está pronta, os que foram convidados não foram dignos da festa, então agora vocês vão sair por aí convidando todas as pessoas que vocês encontrarem pelo caminho, bons e maus, convidem todo mundo, chamem todo mundo para a festa de casamento do meu filho. O reino de Deus vos será tirado e entregue a outro povo. Deus falou em primeiro lugar aos judeus, alguns deles acreditaram em Jesus, outros não, muitos foram indignos, recusaram o convite, então agora o evangelho é anunciado também aos pagãos, aos gentios. Vamos chamar todo mundo, vamos convidar todas as pessoas para que venham para essa festa de casamento, para pertencerem ao povo de Deus. Então aqui nós temos duas imagens muito bonitas, porque a parábola começa dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Então Jesus está falando sobre o reino dos céus. E nós temos aqui duas imagens muito bonitas: a do banquete, a refeição, a festa, e a outra imagem é a do casamento. O profeta Isaías, na primeira leitura, também fala de um banquete que será servido sobre o monte Sião, que era o monte sobre o qual estava construído o templo de Jerusalém. Então ele diz: o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos, então não só para os judeus, não só para o povo de Israel, mas para todos os povos. Deus vai servir um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Então essa imagem do banquete nos lembra a abundância, a generosidade de Deus. Num banquete as pessoas se banqueteiam, ou seja, elas comem e bebem à vontade, ficam saciadas, satisfeitas, ninguém passa fome. Num banquete as pessoas, além de comerem e beberem, também se alegram, conversam, convivem umas com as outras. É uma expressão de alegria, de convívio e de saciedade. O reino dos céus é assim. Claro que isso nos lembra também a Eucaristia, que é uma antecipação do banquete escatológico. Por isso é que nós dizemos que a missa é o céu na terra, porque aqui na Eucaristia nós degustamos, é um antegozo, é um prenúncio do céu. Jesus está comparando o reino dos céus a um banquete, a uma festa. É o convívio dos eleitos. Nós seremos saciados com a glória de Deus. Deus será tudo em todos. Nós seremos de Deus e Deus será nosso. Nós seremos possuídos por Deus, seremos plenamente felizes. Mas a Eucaristia é uma antecipação disso. É o céu na terra. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E nós nos transformamos naquilo que nós comemos. Os nutricionistas dizem, né? Nós somos aquilo que comemos. O nosso corpo absorve o alimento. Aquele alimento se torna parte de nós. Então, quando nós comungamos Jesus, nós nos tornamos naquele que recebemos. Nós entramos em comunhão com Ele e Ele se une a nós intimamente. Também o salmo de hoje
O Salmo 22 fala sobre a refeição. É o Salmo 22. O Salmo 22 nós costumamos chamar de o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mas é também o Salmo do Bom Anfitrião. Deus nos hospeda na sua casa, Deus nos recebe na sua casa e prepara para nós uma mesa em a vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Essa imagem do cálice que transborda também lembra, né, a abundância, sem mesquinharia. Deus não economiza, é a abundância, a plenitude da vida, da felicidade, do amor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Então Ele é o pastor, Ele é o anfitrião, Ele me hospeda na sua casa. O refrão: na casa do Senhor habitarei eternamente, para sempre. Eu vou morar com Deus na sua casa, no céu. A outra imagem, a festa que o rei prepara, não é uma festa qualquer, mas é uma festa de casamento. Então a imagem do matrimônio, que já aparece lá no Antigo Testamento, o profeta Oséias sobretudo, que dizia: Deus é o marido de Israel, os falsos deuses são amantes, a idolatria é adultério, é prostituição, Deus é o esposo. E no Novo Testamento também, né, lá no livro do Apocalipse, as núpcias do Cordeiro, felizes os convidados para o banquete nupcial, o banquete do casamento do Cordeiro, de Cristo com a sua igreja. Então nós nos lembramos que o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus, de participarmos da vida divina, entrarmos em comunhão, sermos amados por Deus e o amarmos também. Cristo é o esposo da igreja, portanto é o esposo das nossas almas. E nós devemos cultivar esse amor esponsal para nos unirmos a Jesus num matrimônio espiritual, aqui na terra de modo imperfeito e lá no céu de modo mais perfeito. É uma festa de casamento. Imaginem só que você é convidado para uma festa de casamento. Quando você chega lá, você é surpreendido. Quem vai se casar é você. Você é a noiva. Você foi convidado para o casamento, mas você é que vai se casar, né? O matrimônio é seu. A igreja é a esposa de Cristo. Então aqui também a ideia da comunhão, da união íntima com Deus. Os judeus foram convidados primeiro. Muitos não aceitaram, não foram dignos, porque recusaram o convite, fizeram pouco caso. Então agora todos nós podemos participar desse banquete. Porém, a parábola tem um momento inusitado. Quando o salão está cheio, o rei passa entre os convidados e encontra alguém que não está com o traje apropriado, com o traje de festa, né? Às vezes no convite vem lá, traje a rigor, social, esporte fino. Aquele convidado estava ali sem a veste nupcial, sem o traje apropriado para a festa. E por isso o rei pergunta: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? O homem nada respondeu, então o rei mandou colocá-lo para fora, nas trevas exteriores, jogai-o fora na escuridão. Ou seja, para nós participarmos do banquete
escatológico no reino dos céus, não basta nós pertencermos à igreja, não basta nós sermos batizados. Como é que nós entramos no salão de festa? Como é que nós entramos na igreja? Pelo batismo, pela fé em Jesus Cristo. São Gregório Magno dizia: é pela fé que nós entramos, mas a veste nupcial é, obviamente, a caridade, o amor. Se nos falta a caridade infusa, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, então nós não podemos entrar no reino dos céus e participar do banquete, das núpcias do Cordeiro, da festa de casamento. E como a Eucaristia é uma antecipação desse banquete, da mesma maneira, a igreja nos ensina o quê? Para participar da Eucaristia, nós temos que estar bem trajados, interiormente e exteriormente também, né? A gente, quando vem à igreja, quando vem participar da missa, não deve usar roupas que sejam escandalosas e modestas. É a casa de Deus, então também no nosso modo de nos vestirmos, nós manifestamos a nossa preparação, as nossas disposições de participarmos da Eucaristia, o nosso respeito para com Deus, para com os irmãos. O nosso exterior é a expressão do nosso interior. Uma vez eu disse para vocês, né, que precisaria vender maçã na porta da igreja, porque Eva, quando comeu a maçã, descobriu que estava pelada. Então, às vezes, algumas pessoas precisariam comer maçã, né? Quem sabe descobre que não está adequado o modo como vem vestido para a igreja. Não é que tem que usar roupa chique, cara, não, né? Mas roupa decente. Agora, tem a veste interior, né? Aquela pergunta que o rei fez àquele convidado, Jesus hoje faz para nós também. Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Como é que nós entramos hoje aqui nessa igreja? Em quais condições? Quais são as nossas disposições interiores? Nós entramos a cada domingo na casa do Senhor para participarmos da missa de que modo? Qual é a nossa consciência do que acontece aqui? Nós entramos para participar da missa com devoção, com piedade, trazemos a veste nupcial, temos no nosso coração o amor de Deus, ou nós, como aquele penetra, entrou ali na festa meio sem saber o que estava acontecendo, né? Viu o pessoal chamando e foi, entrou ali dentro e nem sabia o que ali estava fazendo. Quais são as minhas disposições interiores? Amigo, como entraste aqui? Eu estou preparado. Por isso, quando nós no batismo recebemos a graça santificante, junto com ela, nós recebemos as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Se alguém comete um pecado mortal, perde a caridade infusa, conserva a fé, mas perde a caridade infusa. Eu preciso então me confessar se eu estou em estado de pecado e não em estado de graça. Tendo perdido a graça, eu perdi também a caridade infusa, portanto a veste nupcial. Eu me confesso, ao ser absolvido, o Espírito Santo me é dado de novo. Ao ser absolvido, o amor de Deus é derramado no meu coração. Então eu recuperei a caridade infusa. Por isso é que a igreja sempre ensinou, desde o tempo dos apóstolos, só pode se aproximar desta mesa da Eucaristia aquele que tem as disposições adequadas, aquele que está em estado de graça,
que está revestido de Cristo, que tem a caridade infusa no coração, se está em estado de pecado, não pode comungar. Porque para eu estar em comunhão com Jesus pela Eucaristia, a comunhão sacramental, eu tenho que primeiro estar em comunhão com Ele pela graça santificante, pela caridade infusa. Então Jesus nos faz essa pergunta: como entraste aqui? Vamos hoje pedir a Jesus então que nós saibamos nos preparar para participar da Santa Missa. Nós compreendamos que a missa é o céu na terra. Nós compreendamos que é o banquete nupcial do Cordeiro e que as nossas almas são as esposas de Cristo, que Ele deseja desposar, e que para nós entrarmos em comunhão íntima com Ele, nós temos que ter as disposições interiores adequadas. Vamos pedir a Jesus que, ao entrarmos na sua casa, nós tenhamos sempre essa consciência do que é a Eucaristia. E assim, como essa mesa antecipa a mesa celeste, lembrando que na missa nós temos duas mesas, né? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então também aqui na palavra Jesus é nosso alimento, e essa mesa justamente nos prepara para participar daquela, porque a palavra de Deus é que converte o nosso coração, iluminando a nossa inteligência. Então nos prepara para participar daquela, e aquela nos prepara para participar da outra lá do céu. Então vamos pedir a Jesus esta graça, né? Que nós possamos participar dignamente, nós felizes por sermos convidados, saibamos sempre aceitar com alegria e prontamente este convite e nos prepararmos adequadamente para ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.